Oi, queridos, tudo bom? Agora estou aqui gravando aula sobre naturalismo, século XIX. Sim, mais um século. Lembra como eu falei lá no realismo? Vai ser 3 escolas literárias do mesmo século. Começou com o realismo, naturalismo e a próxima. Naturalismo, basicamente, é uma ramificação do realismo. Ele é um realismo, mas só que um realismo de uma forma diferente, mais abrangente, mais legal. Posso falar assim, mais legal. A gente vai ver. O naturalismo na Europa, ele tem um contexto, vai ser semelhante ao realismo, então o contexto lá, revoluções industriais, ciências, evoluções, descobertas, tudo isso vai acarretar no que estava no realismo, vai acarretar no naturalismo. Como falado, o naturalismo é uma ramificação do realismo. Ele surgiu na França e é entendido por muitos críticos como uma corrente mais extrema do movimento realista. E é verdade, ele é um realismo mais extremo, um realismo mais realista, posso falar assim. Ele é muito pesado. Acho que essa palavra é legal. Sendo muitas vezes também chamado de realismo naturalismo. Tem autores que escrevem, autores do realismo que escreveram o naturalismo, então eles podem ser considerados realistas naturalistas, tá? Então a gente vai rever autores aqui. Tem foco na classe operária, lembra que o realismo era focado na classe média burguesa, é, como Machado de Assis escrevia só sobre esse pessoal, assim, de classe média, chique. Agora vai falar sobre a classe operária, aquela pessoal que trabalha para a burguesia, a classe operária. O que vocês imaginam que é uma classe operária? Denunciando as mazelas da sociedade. Então, vai focar na vida deles, vai focar no tipo de vida que eles levam, que não é a mesma coisa que uma classe média, né? Que tá lá naquela casa bonita, tem almoço, dá. Não, a classe operária vai ficar meio nas favelas, vai ficar em casinhas assim, não tão boas. E é basicamente assim. Teve início com a publicação do livro O Romance Experimental de Emile Zola. Emily Zola não é uma mulher, é um homem, tá? Eu quero que vocês gravem 3 coisinhas sobre naturalismo. Não gravar, mas entendem, sabe? Tipo, ver naturalismo, lembra disso. Os personagens pertencentes são personagens pertencentes à classe operária. Então, quando for ler sobre o naturalismo, a maioria das vezes vai estar falando sobre a classe operária, sendo pessoas mais simples ou até mesmo marginalizadas. É uma radicalização do realismo, principalmente por retratar o homem como ser instintivo. Então, vai retratar o homem como ser animal, vai retratar como se o homem fosse um animal, então ele age por instinto, diferente do realismo, o realismo ele age assim por razão, sabe, racionalmente. Então, essas são duas coisas também diferentes. Aborda temas exageradamente considerados tabus pela sociedade com o intuito de chocar. Então, temas naquela época considerados tabus, até hoje pode ser alguns considerados tabu, vão ser abordados na literatura de uma forma naturalista, de uma forma bem exagerada, super legal. As principais características é uma ênfase ao lado mais animalesco do homem, como eu falei, um homem com instinto. Vai retratar a fome, o instinto, a parte não civilizada, a sexualidade, entre outras. Bem como a zoomorfização de personagens. Então, vai retratar as personagens como seres animais. Viu a diferença também? Porque não retratava na classe média o pessoal como ser animal. Retratava na classe média, classe média, né? Então aqui viu a diferença, a decadência, né? Mas tudo bem. Vai ter o determinismo, aquela filosofia determinista bem forte, que o indivíduo não é mais sujeito, mas uma figurante da história resultante das influências do meio. Então, o indivíduo vai ser muito influente para a história. Cientificismo vai estar em alta por conta de várias descobertas, entre outras. O homem é entendido como produto das leis naturais. Patologias sociais, as obras naturalistas enfatizam esses temas, trazendo à tona tópicos como
taras sexuais, os vícios, as doenças, o incesto, o adultério. Então, vai ter esses focos atualmente, sexuais, adultério, como já tinha no realismo, vai ter bastante aqui. Doenças, vícios, vai ser retratado. Objetividade, pessoalidade narrativa, não é algo assim novidade. Preferência por temas cotidianos, frequentemente priorizando as relações de vivência de classe inferiores. Então, vai ter temas cotidianos do que a pessoa vive, né? Aquela coisa de olhar e se espelhar no que está rolando. Então, é isso que vai ter, a mesma coisa do realismo. Vai priorizar a classe inferior, né? Vai ter uma predominância na forma descritiva. Então, agora a literatura vai ser um pouco mais descritiva sobre as coisas, o lugar, o ambiente, vai ter mais descrição. E obras comumente engajadas, denúncia de aspectos sociais, retrogrados da miséria e do sistema de desigualdade que fundamentava o capitalismo que surgia. Com o capitalismo, a burguesia lá no alto vai retratar essa desigualdade, os aspectos sociais, como a gente está falando, eles vão estar falando sobre a classe operária, então vai ser aquela coisa desigualdade, aquela decadência, aquela miséria, não vai ser coisa igual ao chique da classe burguesa. Principais autores da Europa: Émile Zola, lá em Paris, 1840 a 1902. Considerado o fundador da estética naturalista. Seu livro que merece destaque é Germinal. Quem tiver interesse, tem o filme também, é só pesquisar o Germinal, acho que é assim. Aí vai falar, vai retratar Paris dessa época, vai retratar várias coisas bem legais. Sobre o pessoal, porque esse livro vai falar sobre condições suburbanas de trabalhadores de uma mina de carvão na França. Então vai retratar isso. Acho legal assistir. E também essa de Queiroz, aquele realista, mas ele também é naturalista. Então pode ser considerado realista naturalista, tá bom? Agora, naturalismo no Brasil. O naturalismo no Brasil iniciou-se no fim do século XIX com a publicação do romance O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Esse cara aqui, super importante, gente. Tá sempre nos vestibulares, então aconselho gravar o nome dele. Naturalismo, Aloysio de Azevedo. O naturalismo é um realismo exagerado que trabalha com a animalização do homem. Isso aí é o naturalismo. Nessa época, o país passava por grandes transformações. A cidade do Rio de Janeiro ainda era considerada a capital do Brasil. Classe burguesa lucrando com as revoluções industriais, aumento da mão de obra, abolição da escravatura. Porque agora lançou lá, a princesinha lá, lançou a abolição, né? A lei lá para abolição da escravatura. Isso vai acarretar bastante, mas ainda vai ter aquele preconceito. A sociedade dando sinais de liberdade, o povo tendo voz e se fazendo entender, isso é bem importante. Configurava então um novo momento, pessoas procurando se libertar do passado, aquele passado preso que as pessoas conviviam como normal, tipo, acostumando a viver como era. Agora elas querem se libertar, viver coisas novas também por conta da abolição, de várias coisas que está igual a classe burguesa lucrando, várias coisas. O pessoal quer se libertar, quer fazer novos ares, quer abrir novas vidas, essas coisas. Principais características é uma linguagem coloquial naquela época, né? Aquela linguagem daquela época bem coloquial, a linguagem típica da sociedade. Observação da realidade, aquela coisa de observar o que está acontecendo na classe operária. Retrato retrato objetivo da sociedade, isso é bem importante. Evolucionismo, cientificismo e positivismo vai estar muito em alta. Então, essas coisas vão estar presentes. Descrição do ambiente e personagens, lembra aquele fator descritivo? Vai estar presente. Então, vão descrever os personagens, vão descrever o ambiente nas suas obras. Problemas humanos e sociais, patologia, psíquicas e física. Seus principais autores, como eu falei, Aloysio de Azevedo, o maior autor considerado o precursor do naturalismo no Brasil.
Começou com a obra Um Mulato, foi considerado o marco inicial da época, né? Que traz como tema central o preconceito racial, também por conta da abolição, né? Da escravatura e tudo mais. Aí veio com preconceito racial, né? Porque entende, sabe, né? Aquela coisa. A abolição rolou, mas eles vão aceitar as pessoas, assim, os negros, pretos, tanto, não sei como vocês aceitam, assim, falar, assim, viver com eles, não vão aceitar assim de cara, né? Então vai ter aquele preconceito por bastante tempo, até os dias de hoje a gente vê esse preconceito que não faz o menor sentido, mas temos que não podemos deixar assim, né, gente? Mas ele foi falando disso, então é algo bem sério. Veio como um tema que era tabu naquela época, né? Porque ele vai trazer como tema o preconceito racial, que naquela época era tabu. A pessoa o achava normal, né? Porque era normal para eles, de verdade. Era um comportamento super normal. Então, para a gente agora, a gente vê e acha super horrível. Mas lá naquela época era normal. Então, o mulato foi o chegou chegando. Ele escreveu também o Cortiço sempre está sendo pedido, obra da FUVEST, que trata sobre a realidade brasileira do século XIX, as relações e comportamentos dos personagens. Vai falar bastante das pessoas, das relações, principalmente, no caso, vai ser retratada na favela do Rio de Janeiro, aquela pessoal de classe operária, vai falar sobre o comportamento de todo mundo. Muito legal. E Adolfo Ferreira Caminha, o autor é considerado um dos maiores representantes da literatura naturalista brasileira. Veio com a obra Anormalista, que merece destaque por conta do cunho regionalista. Escreveu também Bom Crioulo, que foi considerado um romance ousado, uma vez que trata sobre homossexualidade. Imagine, tabu total. As suas obras tratam sobre temas de violência, perversão, crimes, tragédias e homossexualidade, né? Então o Adolfo Caminha tinha medo, não, ele só escrevia o que ele queria, então ele era também muito top. Aconselho a gravar esses dois nomes que são bem importantes. E Herculano Marcos, em inglês de Souza. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Essa Academia Brasileira de Letras, vou estar falando mais lá pra frente, muito importante ela. Publicou O Coronel Sangrado, mas em 1891 foi reconhecido pela obra O Missionário, que retrata sobre a influência do meio sobre o indivíduo. Então, mas a Luísa de Azevedo, Adolfo e Herculano são os principais autores brasileiros do naturalismo. Aloysio e Adolfo, eu quero que vocês. Naturalismo no Brasil. Aloysio e Adolfo. Aí eu fiz essas perguntinhas lá pro pessoal, no presencial. Mas aí, como eu vou colocar lá para vocês, eu vou fazer as perguntinhas para vocês. Eu vou colocar elas de novo, tá? Quem já fez, tipo, faz de novo. Eu vou falar assim, eu vou fazer o realismo, naturalismo e parnasianismo, os três, porque os três eles estão no século XIX, vão retratar todas as coisas do século XIX. Então eu vou fazer perguntas sobre esses três, tá? É por isso que eu não mandei as perguntas ainda. Mas aí eu vou postar essas perguntas para ver se vocês estão afiados. Pra ajudar também, tá, gente? Então eu não vou falar. Mas eu vou começar a fazer isso, tá? Em todas as aulinhas, colocar umas perguntinhas no final pra gente fazer junto, tá bom? Mas tipo. Eu vou fazer. Aqui, ó. O mulato. Ana Rosa cresceu, aprendera de cor a gramática do solteiro dos reis. Ler alguma coisa, sabia rudimentos de francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Não era estúpida, tinha a intuição perfeita da virtude, um modo bonito e por vezes lamentara não ser mais instruída. Conhecia muitos trabalhos de agulha, bordava como poucas e dispunha de fazer gargantazinha de contrato que fazia ouvir de gosto. Uma só palavra boiava a superfície dos seus pensamentos. Mulato.
E crescia, crescia, transformando-se em tenebrosas nuvem que escondia todo o seu passado, ideia parasita que estrangulava todas as outras ideias. Mulato. Essa só palavra explicava ali agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo, a frieza de certas famílias a quem visitara, as reticências dos que lhe falavam dos seus antepassados, a reserva e a cautela do que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue. Luiz de Azevedo, São Paulo, 1996. O texto de Aloysio de Azevedo é representativo do naturalismo vigente no século XIX. Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista, pois relaciona a posição social e padrões de comportamento e condição racial, de raça. B. Apresenta os homens e as mulheres melhores do que o século XIX. C. Mostra a pouca cultura feminina e a distribuição de saberes entre homens e mulheres. D. Ilustra os diferentes modos que o indivíduo tinha de ascender socialmente. E. Critica a educação oferecida às mulheres e aos maus tratos dispensados aos negros. Aqui. Você não precisa ter lido O Mulato para responder, acertar essa pergunta, tá? Se você saber, a Luísa de Azevedo, eu lembro, a professora Brenda, ela falou pra mim que a Luísa de Azevedo, ele tinha vários temas, principalmente o Mulato falava sobre um preconceito racial, ele falava sobre uma crítica, tinha várias filosofias, era classe operária, então a gente vê. Então, vários contextos. E a Luísa de Azevedo. Então, a gente lendo a prosa e as perguntas, a gente pode tirar várias coisas. Tipo, apresenta os homens e as mulheres melhores? Não, né? Porque aqui a gente pode falar aquela ignorância das pessoas. Mostra a pouca cultura feminina e a distribuição de saberes? Não, porque vai falar ali que a Ana Rosa fez várias coisas. Ilustre os diferentes modos que o indivíduo tinha de ascender socialmente? Não coloca os diferentes modos, né? Critica a educação oferecida às mulheres e aos maus tratos dispensados aos negros? Poderia ser essa. Mas não fala sobre os maus tratos dispensados aos negros, assim. Então, vai relacionar a posição social a padrões de comportamento e a condição de raça, tá? Por conta de tudo isso, por conta também do que a Luzes de Azevedo escreve, essas coisas. Então, seria a letra A, tá bom? É só ler, prestar atenção, raciocinar, lembrar, tá, que vocês acertam, tá bom? Aí essas aqui realmente eu vou colocar lá para vocês fazerem, tá? Eu só fiz essa aqui para vocês verem, entenderem mais ou menos. Mas eu vou colocar essas aqui lá para vocês, para eu não ponhar todas assim. Então, muito obrigada, gente. Qualquer dúvida, podem me piscar a hora que vocês quiserem. E muito obrigada. Até a próxima aula.